Todos. Quero agradecer a presença de todos. Estamos mais uma vez agradecer a presença de todos. Estamos mais uma vez aqui fazendo a nossa missão da CBPR, dos terapeutas, e eu acredito que hoje será extremamente especial, até porque pelo número de pessoas que já nos deram ok, que vão estar assistindo, que vão assistir, eu acho que nós teremos um momento ímpar em termos de passagem de conhecimento, porque vocês vão tomar ciência e consciência do que muitas falam sobre o que é a terapia de vidas passadas, sobre a psicoterapia reencarnacionista, o que acontece em termos de regressão, o que é, e o que é melhor, vocês não vão só ouvir as explicações, ninguém está aqui para dar uma aula, nenhum de vocês está aqui para se tornar terapeuta, existem cursos específicos para isso. Mas acredito que todos vocês estarão aproveitando das inúmeras experiências que os terapeutas colheram com muito carinho, dentro do seu rol de centenas, às vezes milhares de regressões que foram feitas, de exemplos que vão ser dados. Eu acho que essa live será extremamente esclarecedora e eu acredito que vai ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Como de costume, eu vou abrir fazendo uma pequena prece, vou pedir para que todos se concentrem e para a gente poder dar início aos nossos trabalhos, tá? Vou pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a São Miguel, que é o mentor da CBPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista. Vou pedir a todos os nossos guias, protetores, mentores, que estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos esclarecendo, abrindo a nossa mente para que nós possamos caminhar um pouco mais dentro da nossa estrada, nessa nossa vida terrena. Eu peço por todos que estão nos assistindo, por todos que irão nos assistir futuramente, e peço pelas suas famílias. Nós estamos atravessando uma pandemia. Essa live começou com o objetivo para ajudar as pessoas e estamos tentando nos manter dentro desse objetivo, trazendo conhecimento, trazendo informação para todos, tá? Que Mestre Jesus nos oriente e nos acompanhe. São Miguel. Ok. Bom, amigos, eu vou pedir a um dos terapeutas, talvez o Celso, possa ir ajudando o pessoal que não está conseguindo entrar, às vezes por desconhecimento, por não saber, ou a Simone. Não, Simone não. Simone vai começar agora. Então, o Celso, ou qualquer uma dos outros terapeutas que possa ajudando o pessoal nos grupos, tá? Nós temos um grupo com mais de 260 pessoas e outro com outro tanto caminhando para isso aí. Por favor, nos orientem, nos ajudem aí para a gente poder dar caminho. Bom, eu vou começar, então, chamando a Simone. Simone vai fazer uma pequena explanação sobre o que é o processo da psicoterapia, do que é a regressão, mas muito pequena, e depois já entrará nos casos, que eu acho que é o objetivo, e muita gente está aqui para ouvir os casos. Todos os terapeutas têm 2, 3 casos para relatar, e eu acho que isso aí é que vai engrandecer os nossos trabalhos. Pode seguir daí, dona Simone. Obrigado.
Olá, Márcio, boa noite a todos. Bom, realmente, como você disse, né, hoje é um dia em que a gente estava assim, já se preparando, né, para falar sobre esses casos que as pessoas normalmente perguntam para a gente, como é o processo, o que acontece, tem muitas informações, às vezes, por trás de uma sessão de terapia, né, da regressão. E, assim, nós vamos falar de uma forma bem tranquila para que aqueles que têm um pouco mais de conhecimento e para aqueles que também não têm conhecimento nenhum, chegar já conseguindo acompanhar. Nós estamos aqui, como você mesmo disse, desde o início dessa pandemia, passamos por vários temas. Foram temas assim incríveis. E esse período todo que a gente vem estudando, que a gente vem se aprofundando, que a gente vem fazendo esses encontros, eram mensais, passaram a ser quinzenais, muita coisa mudou, né? Então, o que a gente vai falar é justamente sobre isso, sobre a nossa mudança de padrão, de comportamento. E a regressão é uma ferramenta, o tratamento não é a regressão, né? Então, a regressão ela entra como um complemento desse tratamento, que o grande tratamento mesmo é a psicoterapia. Quando a gente começa a fazer essa quebra de padrão, começa a enxergar de uma forma diferente aqueles conceitos antigos que a gente tinha e começa a modificar isso dentro da gente. Então, nesse tempo todo que a gente vem fazendo as lives, esse processo já foi acontecendo e a gente sabe que muitas pessoas retornam para a gente, dando os seus depoimentos justamente sobre isso. Mas vamos então entrar na questão regressão. Nós vamos falar hoje vários assuntos, vários casos, lembrando que todas as pessoas que serão exemplificadas, todos os casos, as pessoas serão mantidas em sigilo, porque esse é o objetivo, né? A gente não tem por que expor, nem falar dando nomes, mas sim das suas histórias. São histórias que não só eles vivenciam uma transformação, mas nós também, como terapeutas, vamos aprendendo com base nas suas histórias, né? Então, não é à toa que a gente está aqui para ouvir várias histórias e com elas aprender, talvez, aquilo que a gente não tenha aprendido com as próprias histórias. Um processo de regressão, ele acontece de que forma? Né? Isso é perigoso, tem risco, eu posso não voltar mais. O que é regressão? Regressão é uma recordação. Eu vou recordar uma situação em que eu já passei. Eu preciso acreditar em vidas passadas, Simone, para poder fazer esse processo, para eu poder passar pelo processo de regressão e da psicoterapia? Não, não tem a ver com religião, né? É claro que nós, reencarnacionistas, temos a vida passada, né, as múltiplas existências como base. Então, se torna um pouco mais fácil, talvez, a compreensão, mas não quer dizer que isso seja necessário. Então, nós chegamos num momento, às vezes, de um desespero, uma situação que a gente já não consegue mais encontrar saída, encontrar solução, já passamos por todos os consultórios médicos, de terapias, e a gente não consegue encontrar uma resposta. Normalmente, essa resposta a gente vai encontrar nas nossas próprias histórias, né? Nas nossas próprias memórias. As nossas memórias, elas são muito antigas, podem ser recentes, podem ter acontecido nessa vida, na minha infância, na minha adolescência, na vida na barriga da minha mãe, na vida intrauterina, ou em outros momentos. Esses momentos dos quais a gente se refere como vidas passadas. E a regressão, né, os relatos que se tem, já vem lá desde a época do Egito, que já eram os faraós praticantes desse processo, né? Eles já se beneficiavam desse conhecimento para levantar algumas questões. E nós fomos caminhando ao longo desses anos até chegar no presente, né? E o que acontece? Eu chego com aquela questão muito intensa, que me angustia, um medo muito grande, uma dor, e eu busco um terapeuta. Né? E aí nós vamos fazer o tratamento. Vai ser feito toda uma abordagem, ele conta a sua história, o que está afligindo, a gente faz toda uma abordagem,
E a partir de então, a gente vai partir para a regressão, que é uma ferramenta que nos vai dar alguma base para a gente entender o que aconteceu nesse passado dele. É feito um relaxamento, ele vai como se estivesse numa meditação. Né? Ele entra no estado de relaxamento profundo. Ah, mas eu vou estar dormindo? Não está dormindo. Ah, mas se acontecer alguma coisa, será que eu posso ficar preso lá no passado? Não, são só memórias. É como se a gente estivesse recordando um filme que a gente assistiu semana passada, como se a gente estivesse recordando o Natal de 5 anos de idade. Né? Então, assim são as memórias. De que forma elas chegam? Elas chegam de várias maneiras. Algumas pessoas conseguem perceber visualmente, com os olhos fechados, outras por palavras que vão chegando e elas vão narrando para a gente. Percepções como frio, calor, às vezes um cheiro, um gosto, o paladar, podem ser situações percebidas durante uma regressão. Eu posso fazer a regressão para saber quem eu fui na outra vida, saber se eu fui casada com meu marido, ou se aquela pessoa em que eu tenho tanto problema, tantas brigas, que eu não gosto de maneira nenhuma, será que ela já teve na minha vida no passado? Eu posso fazer uma regressão nesse sentido? Para a gente investigar a nossa curiosidade para saber se eu fui um rei, uma rainha, não. A gente vai investigar sim quando a gente tiver uma necessidade. Aí os nossos mentores eles vão dar todo o suporte necessário para que aquela regressão ela tenha o objetivo de melhorar o nosso entendimento. Então, com base em todas as informações, os colegas mais adiante vão falar outros assuntos, né, vão trazer outras informações que vão poder esclarecer também. A regressão precisa ter algum preparo para entrar em regressão? Não. Só seguir o que o terapeuta vai sugerir, vai auxiliar os mentores e vão chegando as informações. Regressão é perigoso? Eu posso ter algum problema de saúde? Não é recomendado para pessoas que tenham algum tipo de questão com relação a já ter tido um AVC, a hipertenso, né? Aquela pessoa que tem algum problema cardíaco, né? Que tenha realmente cuidados especiais, gestantes. Fora isso, a gente, com todo o cuidado do mundo, a gente sempre fala, procurar um terapeuta que realmente tenha uma formação e uma qualificação para poder auxiliar, porque às vezes você vai, de qualquer forma, na internet hoje em dia tem várias situações, você encontra uma pessoa que ele pode, às vezes, ao invés de te ajudar, te deixar numa situação pior, e não é isso que a gente quer. Então, a nossa regressão, ela pode até surgir durante um sonho, né? Dormindo, você tem aquele sonho, nossa, parecia tão real, pode ser início de uma regressão, mas a regressão que a gente auxilia no consultório, ela tem um começo, um meio e um fim, para que você tenha depois os benefícios daquele tratamento, né? Então, eu trouxe 3 casos, mas eu não sei se falarei de todos. Márcio, você me dá um okzinho aí quando estiver terminando o meu tempo, que eu não sei quanto tempo tá? Então, eu trouxe, assim, a gente tem até dificuldade para falar de alguns casos, né? Para saber qual escolher. Mas eu tenho alguns que são, assim, muito intensos e eu resolvi falar de 3. Eu vou, pelo menos, tentar citar 2. Tem uma questão de a gente não chama normalmente de paciente, né, pessoa, porque a gente não tem esse mérito de chamar de paciente, a gente normalmente chama de pessoa que a gente auxilia, porque a gente auxilia um tratamento junto com os mentores, né, então nós não fazemos regressão, a gente está ali como um auxiliar. Então, uma pessoa que chegou para mim, ela veio numa situação bem delicada, bem curiosa, ela está na live que eu já vi ela entrando, ela me autorizou a falar do caso dela sem citar o nome, ela é muito querida, e eu vou dar um nome muito especial para ela, que ela vai entender que é com ela agora. Vida, né? Vamos supor que essa pessoa que eu atendi, o nome dela fosse Vida. Essa pessoa eu encontrei durante um curso que eu estava fazendo, essa pessoa estava muito quieta, muito triste, e tentei me aproximar, fazia parte de uma atividade, eu me comunicar com ela, ela não queria, assim, muita aproximação.
E ela, naquele dia, ela disse que estava ali, mas que talvez não chegasse em casa, porque a intenção dela era de não continuar mais nessa vida, né? Então, aquilo foi muito forte para mim e eu precisava, de alguma forma, ajudar aquela pessoa. Então, eu tentei novamente uma abordagem, ela estava muito resistente, até que eu consegui, naquele primeiro momento, fazer uma ajuda, fazer um SOS, que a gente chama de SOS. Naquele momento, eu estava fazendo tudo o que eu podia, mas eu sabia que não era só aquilo que ela precisava, né? Porque não adianta a gente partir por um SOS e depois a pessoa continuar em sofrimento. E aí eu fiz o SOS e passei para ela meu telefone que ela me procurasse, se ela sentisse vontade, eu pedi a Deus que ela me procurasse, porque ela estava muito mal. E ela depois de algum tempo, ela me procurou, iniciamos um tratamento, né? E essa pessoa, ela tinha uma questão muito forte com o suicídio, né? As várias situações em que ela presenciou no consultório, ela passava sempre por algum processo em que ela desencarnava de uma forma tirando a própria vida, de uma forma que fosse muito traumática, e ela não estava mais conseguindo sobreviver aqui por conta dessas ligações que ela tinha com esse passado. Até que nós fomos caminhando e cada sessão era uma informação diferente que chegava. Ela tinha questões com... ela não aceitava, né? Ela tinha autoconfiança, ela não acreditava nela mesma, ela não se achava capaz de algumas coisas, uma pessoa qualificada, que tem um trabalho muito importante, professora, e aí a autoestima dela também era muito lá embaixo. E ela uma vez falou para mim, dentro do processo dela, que ela tinha, inclusive, uma situação de acumuladora, né, guardava tudo que ela achava que um dia ela pudesse precisar, e ela não, todas as sessões praticamente, ela vinha sempre com a mesma roupa, e ela se explicou por que ela não conseguia se libertar e tinha várias roupas novas no armário e não conseguia, até com etiqueta ela não conseguia colocar. Dentro do processo dela, nós fomos verificando, né, que ela trazia muitas recordações para essa vida. Então, ela teve situações em que ela foi um morador de rua, né, então tinha muito pouco ou quase nada, então era aquela roupa que ela tinha. Ela acumulava muitas coisas porque ela levava para casa aquele pouco que ela conseguia arrecadar e se apegava àquelas coisas que ela conseguia encontrar. Entre várias e várias, né, situações, nós fomos conseguindo passar por esse processo. Até que o dia que foi a gota d'água, que ela precisou realmente mudar. Que é um processo que a gente vai amadurecendo, né? Quando ela se deparou com uma das vidas em que ela não tinha mais a forma humana, né? Então, ela ficou muito chocada com aquilo, porque ela não se reconhecia mais como humano, não tinha mais a forma, né? O perispírito já estava completamente deformado, porque ela tinha também cometido suicídio na vida que ela estava ali se vendo daquela forma. Naquele momento, ela disse para mim, né? Não, eu não quero mais isso, eu não quero mais passar por isso, eu não quero isso para mim, eu não quero mais me ver dessa forma. Naquele momento ali aconteceu o processo dela, né? Ali ela foi tocada. E hoje essa pessoa, ela está num processo muito bacana, muito bonito, ela está aí na internet, ela mudou completamente, eu acompanho as lives que ela faz, né? Ela hoje também é terapeuta, está numa outra linha, atua numa outra situação, e auxiliando pessoas, e cada live uma blusa mais linda do que a outra, batom, cabelo cortado, sempre maquiada, coisas que ela não conseguia fazer, né? Então foi uma libertação. Então é uma nova vida na própria vida, né? Dentro da própria encarnação. E não sei se tem tempo ainda, Márcio, eu tenho mais um caso. Tenho? Sim ou não? Eu não... Sim? Simone, se for rapidinho, vamos tentar. Tá Senão bom. a gente perde os outros. Vamos lá. Se for assim, então eu passo para o próximo, e se houver oportunidade, no final eu falo. Tá bom? Ok, então. Vamos lá, segue para o próximo. Segue lá. Ok. Eu vou pedir ao Celso que abra
áudio e que dê os casos que ele também separou para a gente, com certeza que são especiais. Vamos em frente, Celso. Vamos lá. Está no controle com a palavra. Boa noite a todos. Claro que é, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com todo mundo. A gente, né, já se sente fazendo parte dessa grande família que acompanha a gente, e cada vez outras pessoas chegam e fazem parte também desse trabalho. É legal a gente falar dessa forma, porque as pessoas vão tendo noção do que acontece. Os bastidores. Daqui a gente vem e fala dos temas e tal, e tal, e tal, e o título do nosso trabalho aqui é Terapia de Vidas Passadas, né? Mas, na realidade, a gente faz a psicoterapia reencarnacionista com a utilização da regressão terapêutica como ferramenta. E aí tem os bastidores, o pessoal quer saber o que acontece. Então, a ideia de trazer os casos foi para mostrar uma outra realidade que não era trazida aqui. Eu trago um caso interessante de uma pessoa, como disse a Simone, uma pessoa que a gente auxiliou e ela estava numa situação bem delicada também. Porque essa pessoa tinha um problema de saúde que necessitava fazer determinados exames. Ela tinha que fazer os exames, ela precisava fazer, até mesmo para verificar o nível de comprometimento daquele problema de saúde que ela tinha. Mas só que essa pessoa tinha medo, fobia de lugar fechado, não conseguia ficar em lugar com espaço reduzido, e os exames que ela tinha que fazer, os mais conclusivos, tinham que passar por um processo desse. Ou uma cabine pequena, ou aquele tubo de ressonância magnética, e a pessoa não conseguia. Ela tentava, marcava diversas vezes, fazia um esforço grande, mas quando chegava lá, não tinha jeito. Ela não conseguia. E um detalhe muito interessante é que essa pessoa atua fortemente na área da psicologia. Essa pessoa é psicóloga. Então, ela conhece os mecanismos da mente, né? Aquelas coisas que vão conduzindo as pessoas para determinados comportamentos que ela não espera. E nem apenas com esse conhecimento não foi suficiente. Então, ela chegou até a gente para querer saber, ou tentar, pelo menos, fazer um exame que fosse o ideal para concluir a sua questão na saúde. Então, nós começamos a fazer o trabalho, com um relaxamento, com isso, com aquilo, auxiliando os mentores, e sem direcionar para nada. A pessoa, quando chega até a gente, ela fala assim, olha, eu tenho fobia de altura. A gente não vai dizer para ela, naquele momento, que a gente vai descobrir agora por que ela tem a fobia de altura. Nós vamos preparar o momento e deixar a cargo dos instrutores, dos mentores, que vão selecionar a memória que pode ser trazida para aquele momento sem causar dano, sem causar maior prejuízo do que a pessoa já traz. E, da forma como foi feita, veio a situação. O cidadão havia, numa encarnação qualquer, ele havia passado por uma dificuldade grande, tortura, calabouço, e tinha sido emparedado vivo. Então, toda vez que ele entrava em contato com algo parecido com uma prisão, um calabouço ou um emparedamento, num ambiente fechado, um ambiente escuro, um ambiente daquela ressonância, ele entrava em parafuso, em pânico, ele fazia o link imediatamente com aquela situação. Então, era como se ele fosse transportado imediatamente para aquele momento. E ele vivenciava aquele momento. Ele não estava mais ali conscientemente, ele não estava mais ali numa sala de exame, ele estava também vivenciando aquela história lá atrás. Ele não conseguia fazer, ele tinha que sair dali. E quando foi visualizado a situação, explicado o porquê daquilo tudo, na semana seguinte ele liga e diz que conseguiu fazer os exames. Então foi um caso muito interessante, porque o cara, ele trabalhava na área, e mesmo com todo esse conhecimento ele não conseguia resolver as suas questões. Dá para mais um segundo caso.
Nós temos aqui um outro caso que é interessante também, de uma pessoa que desenvolveu síndrome do pânico. Do nada, segundo ela, né? E ela tinha também fobia de insetos, e lugares fechados também. Em um determinado momento da vida dela, ela estava no trânsito, dirigindo, cidade do Rio de Janeiro, chuvas de verão, final da tarde, e começou a chover bastante forte, o trânsito engarrafou, ela se viu dentro do carro e começou a ficar desesperada. Começou a ficar desesperada, respiração, batimento cardíaco, suor, tudo, e um desespero, e ela tinha que sair de dentro do carro, mas estava chovendo, e tudo engarrafado, ela não conseguia andar, né? E ela foi para o extremo, saiu do carro, abandonou o carro, e tinha um casal do lado, um carro do lado, e viram a situação, o desespero dela na rua, sem saber para onde ir, desorientada, acolheram, e aí fizeram por processo de capa familiar, aquela coisa toda, né, aquele amparo e tal, conseguiram contornar a situação ali. E aí ela veio nos procurar depois disso. Uma situação anterior, uma existência lá atrás, ela tinha sido um trabalhador no Egito, construção de pirâmides, aquelas câmaras, aquela coisa toda lá. E havia acontecido um acidente, um desmoronamento, e todo mundo que estava lá, os trabalhadores que estavam lá, ficaram presos. E com o passar do tempo, obviamente, eles não conseguiram sair. Ficaram presos lá e desencarnaram lá. Lógico que tinha inseto, tinha um monte de coisa lá. E por um gatilho que aconteceu no trânsito, ela foi jogada exatamente naquela situação. E ela não conseguia sair. E aí a gente foi trabalhando, como disse a Simone, não é só a regressão terapêutica, mas tem a conversa, a fala, que vai explicando o que está acontecendo, pontuando, não é só apenas o vale a pena ver de novo, porque ver de novo não traz muita coisa, mas você tem que olhar o que está ali naquele cenário. E aí ela conseguiu superar isso com bastante tranquilidade, porque a vontade dela era soberana, ela queria fazer isso, e hoje também é uma pessoa que atua como terapeuta, curiosamente. O despertar dela foi ali. E é isso aí, Márcio. Ok, Celso, obrigado. Nós estamos indo bem, estamos indo muito bem. Sobrar tempo. Não, eu sei, todo mundo tem. Mas eu quero até deixar, eu coloquei ali aqui onde a gente pode escrever, do lado, no chat, quem quiser colocar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma situação, pode ficar à vontade que, dentro do possível, nós vamos tentar, se não responder por aqui, algum terapeuta vai tentar responder ali pelo chat, ok? Ou até mesmo depois a gente pega e tenta tirar a dúvida da pessoa. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas. Bom, eu vou pedir agora para a Josi, depois eu vou chamar o Sérgio, mas cadê a Josi? Já está ali do lado. Josi, pode seguir daí, minha querida. Ok, obrigada, boa noite a todo mundo. Como disse a Simone, né, no início, a psicoterapia reencarnacionista é um processo, né? Nós estamos aqui, nós selecionamos alguns casos ilustrativos, mas nada disso acontece por milagre. É sempre um processo onde a gente vai se dividindo entre sessões de conversa, sessões de investigação do inconsciente, sessões de outros exercícios de consciência, de ampliação de consciência, e aí, então, tudo vai acontecendo e para melhor. Eu pensei aqui dois casos, a gente vai chamar de caso 330, é o P, um jovem de 22 anos. A queixa principal que ele chegou foi insegurança nos relacionamentos, sempre desconfiado de todos e uma timidez acentuada. Ele, na época, estava começando o primeiro ano de faculdade e isso era um problemão. Tanto
pela sociabilização dele nesse ambiente, que já era antes, ele já carregava isso antes, e também pelos trabalhos que ele precisava apresentar em público durante a faculdade. Então, ele chegou em sofrimento com essa questão. Aí eu pensei, uma das regressões dele, um resumo de uma das regressões que ele viveu, que eu considero assim uma virada no processo que ele vinha fazendo. Nem sempre a regressão é a primeira que a pessoa tem em consultório. Muitas vezes ela passa por regressões até chegar numa que é o cerne da questão, né? Então, vamos a ela. Ele se vê como um homem num navio, em viagem, num convés à noite, com uma sensação de tristeza profunda enquanto olha a lua. E num gesto arranca o colar de ouro que usa e joga no mar. Entra na cabine e vai dormir completamente perturbado. Havia algo que não estava certo. Isso ele foi narrando no consultório, em processo de regressão. Em seguida, ele se vê arrumado num ambiente luxuoso, um cassino. É um jogador de sucesso, bem conhecido. E naquela noite, mais uma vez, é vencedor em suas apostas. Ganha muito dinheiro e sai do cassino. Mas numa rua onde caminhava a pé, encontra com seu assassino, que dispara um tiro certeiro de pistola. Ele cai no chão, mas ainda vê os calçados do assassino se aproximando, como que para verificar se realmente o disparo havia sido fatal. A regressão continua até que ele chegue no plano astral, onde depois de muito tempo, tratamentos, estudos e conversas com os mentores, ele entende que o assassino havia sido o seu melhor amigo naquela encarnação. E lá na maca, no consultório, nesse momento, ele volta para aquela noite do barco, para o início da regressão. Porque, gente, é interessante ver isso. Às vezes a regressão vai num tempo, volta atrás, a minha consciência consegue ir compreendendo o processo emocional que está sendo vivido. Então, na maca, no consultório, ele volta para aquela noite no barco e comenta comigo, né, agora mais claramente, havia tido uma briga com seu melhor amigo naquela noite. O amigo nutria profunda inveja dele e de seu sucesso. Tramava por suas costas e ele descobriu ali, no barco. Discutiram gravemente. E por isso, ele jogou o cordão ao mar, que havia sido presente daquele amigo, que era um amigo de infância. Ele vai dormir completamente decepcionado. Mas a viagem já estava no fim, estavam chegando ao destino. E logo na noite seguinte a esta chegada no porto, é que o assassinato acontece. No astral, quando ele se lembra, tudo que ele sente é tristeza pelo amigo e não ódio. Eles se gostavam muito, né? E ele segue no astral, frequentando aulas, ajudando e nutrindo o desejo de um dia voltar a encontrar aquele espírito amigo e querido, que de fato ele já tinha perdoado. Para sua surpresa, um dia o mentor o chama e o leva a uma ponte na fronteira da cidade onde ele estava. Parado, esperando no meio da ponte, está o querido amigo, ansioso e constrangido. Ele caminha e, sem dar tempo de nada, simplesmente abraça o amigo, e os dois choram juntos. Aquele amigo segue ainda se culpando muito pelo ato insano e pede perdão. E não aceitar o que fez, mas para o erro. Então, P incentiva a continuar trabalhando, porque para ele mesmo tudo já era passado. Eram espíritos com muita afinidade e esperavam poder continuar aprendendo juntos numa próxima oportunidade.
Então, P, no final da sessão, comenta o quanto ele estava entendendo a importância do perdão e quanto tinha doído nele ver o amigo, naquela ocasião, ali na ponte, no astral, ainda se martirizando pelo erro. E ele comenta comigo, o perdão realmente liberta. Então, eu acho esse caso muito bonito, foi muito emocionante esse dia, porque vem toda a emoção para a gente que está ali do lado também. E foi muito bonito assistir que aquele espírito, então, naquela ocasião, já era capaz de perdoar. E o grande aprendizado dele foi ver que, realmente, enquanto o amigo não fosse feliz e se perdoasse, olha a importância do auto-perdão aí, ele também não seria feliz. Né? E qual foi o resultado? P foi procurando cada vez mais a companhia da faculdade, se abrindo, né? E se sentindo à vontade nos grupos, nas festas, nas apresentações públicas que a faculdade exige. No ano seguinte, ele se tornou líder de turma. Olha o avanço disso, né? E responsável por toda a comunicação entre a turma e a reitoria. Ele também se engajou em trabalhos voluntários, sentindo-se cada vez mais seguro das suas próprias qualidades e se abrindo para confiar nas relações, porque de fato era esse o problema. Ele não conseguindo confiar naquele que ele não conhecia. Então, isso significa que todo esse tratamento também trouxe o auto-perdão, porque ele reverenciando essa memória, ele entendeu que ele já era capaz de perdoar, como ele tinha perdoado no passado um amigo. Mas e ele? Será que ele tinha se perdoado de tudo que ele sentia? E ele percebeu que não. Então, é nesse momento que, dando também o auto-perdão, ele consegue se liberar para viver a vida atual. Márcio, quer passar adiante para um colega ou tem tempo para mais um caso? Você decide. Não, vamos seguir com o Sérgio, e se sobrar, depois a gente dá mais uma volta. Tá perfeito, muito obrigada. Tá ok? Muito obrigado, Josi. Show de bola. Ótima apresentação. Sérgio, você está com a palavra, amigo. Segue daí. Estou fechando o áudio. Josi, fecha o seu também. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa roda de amor e caridade, de apoio ao próximo. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu trouxe aqui 3 casos. Eu vou falar o primeiro, depois a gente vê a questão do tempo. E o que eu gostaria de abordar são aspectos curiosos, né, usando essa palavra, ou inusitados, ou diferenciados, né, que nós encontramos no consultório. O primeiro caso é o seguinte: existe uma técnica, né, que é a da regressão à distância, quando você pode fazer uma regressão para uma determinada pessoa impossibilitada, na maioria das vezes com autorização dessa pessoa, para que você possa acessar o seu campo de memória, e você, então, pode fazer esse tipo de atuação. E eu, querendo ajudar um amigo, que eu vou chamar de José, ele queria uma ajuda para o seu filho, que é autista, e que estava numa fase muito agressiva, passando por uma crise. E muitos remédios, ele só conseguia ficar bem dopado, e nós pensamos, ele espírita, kardeciano, nós pensamos em uma maneira de poder ajudá-lo através da regressão.
Então, esta é uma regressão direcionada e uma regressão feita com terceiros. Então, este rapaz, o pai do jovem, ele é médium de uma casa de caridade, mas ele não tem o que a gente chama de mediunidade ostensiva. Ele tem, como todos nós, a inspiração e tudo mais, mas ele não é um médium, né, incorporador, por exemplo, também não faz psicografia nem nada. Mas a sua vontade enorme, ele foi fazer esse trabalho para o seu filho. E fazendo a regressão, o que aconteceu? Ele, essa é que é o detalhe, como o mundo espiritual trabalha, ele se localizou a esposa e localizou o filho. O filho era um funcionário nesta primeira vida que foi acessada, o filho era um funcionário dele e da mulher. E, para poder ampliar as suas fazendas e tudo, ele era o sujeito indicado para fazer um monte de atrocidades. O jovem. E aquelas atrocidades aconteceram, ele viu aquilo tudo acontecer, ficou impressionado com aquilo. Nós fizemos 3 sessões, a cada sessão era uma vida extremamente detalhada e sempre os dois usando aquele jovem. Ele tinha perdido, inclusive, esse meu amigo tinha perdido a esposa e ele ficaria tomando conta sozinho do rapaz autista. E o que aconteceu foi o seguinte, essas 3 vidas em que ele percebeu como ele tinha usado mal o rapaz e como eles tinham induzido, fizeram com que ele tivesse uma compreensão enorme da oportunidade que ele estava tendo com aquele filho autista que tinha vindo com aquela doença kármica para não haver mais comprometimento e sim uma purgação de todas as suas questões kármicas. Ele, então, compreendeu que oportunidade que aquilo estava sendo dado para ele. Pouco tempo depois, ele se aposentou e ele pôde se dedicar, mas aí com outro espírito, àquela missão que ele tinha. Então, foi uma regressão, onde os personagens foram percebidos, as questões foram trazidas, e o grande beneficiado, diretamente, foi ele, através da compreensão de que oportunidade era aquela extraordinária que estava sendo dada. E, indiretamente, obviamente, o jovem, porque ele passou a ter uma paciência muito maior com relação às crises e um entendimento muito maior, uma tolerância que ele não possuía. Esse é o caso. Posso contar outro rápido? Pode? Vai rapidinho. Esse foi rapidinho, vamos embora. Tá. Esse aí é para demonstrar para nós rapidinho. Que essa é uma questão de um transtorno claustrofóbico, né? A pessoa traz isso, dentre outras questões, para a terapia, e ela tem essa questão do transtorno claustrofóbico. E você não faz uma regressão, né, objetivando, vamos ver o que aconteceu, por que foi isso. Você vai deixando, como foi muito bem colocado pelos nossos amigos que antecederam, o mundo espiritual vai fazendo isso. E eu tenho por norma, desde sempre, fazer poucas regressões num tratamento terapêutico. Muito poucas. E, numa regressão que foi feita numa ocasião em que houve aquela inspiração para usarmos essa técnica, usarmos essa ferramenta, essa paciente, que eu vou chamar de Maria, ela se vê numa fazenda imensa, ela, a esposa do dono da fazenda, e ela estando ali, interessante, sufocada pelo relacionamento. Ela estava sufocada pelo relacionamento, numa fazenda imensa. Não era uma prisão na França,
na época da Revolução Francesa, não era um calabouço, absolutamente. O que a fez sufocar foi o relacionamento. E ela, então, que tinha tido uma crise, ela até antes não tinha tido essa questão claustrofóbica, ela ficou presa num elevador, numa torre, e aí tudo se deu, ela compreendeu também um outro aspecto. Ela estava num relacionamento abusivo, com um sujeito também que lhe sufocava demais. Então, observem, a armadilha que foi criada, foi o caso, por exemplo, foi que a firma dela saiu de uma casa, num bairro aqui do Rio de Janeiro, conhecido de Santa Teresa, para que elas fossem trabalhar numa torre, conhecida também de um prédio imenso. E o gatilho foi quando ela ficou aprisionada no elevador. E nada disso que se esperava, né, como eu repito, que ela estivesse presa num calabouço, em algum lugar, foi o motivador da claustrofobia dela, e sim de um relacionamento abusivo em que ela era sufocada. Obrigado, Márcio. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Eu acho que todos os casos aí são extremamente elucidativos. Eu vou contar um também. Normalmente eu deixo os colegas falarem, mas eu tenho aqui uns casos que eu acho extremamente interessantes e eu vou falar um pouquinho rápido sobre o que é a personalidade congênita, que são traços que trazemos lá de trás, é por isso que a gente, às vezes, tem esses links com as vidas passadas. Eu vou começar dando um pequeno exemplo que, às vezes, eu dou em palestras, que muitas pessoas já viram e já tiveram situações em que tem uma pessoa extremamente triste, e a pessoa não sabe por que tem aquela tristeza, mas a tristeza existe. Eu conto um fato que, às vezes, você chega num jardim de infância ou no maternal e você vê 20 crianças correndo para cá, para lá, subindo, descendo, e vai no escorrega, vai no balanço e tal, e, de repente, você olha para o lado e vê uma criancinha, um menino, uma menina, não importa, sentadinha lá, quietinha, ela não faz nada. E você vai, chega perto dela, o que você tem? Não tenho nada. Ela realmente não sabe. Você fica pensando assim, será se o pai brigou? Será se a mãe brigou? Será se a professora deu uma bronca nela? Ela está triste? Não. Ela está triste porque ela nasceu triste. Ela não sabe por que ela está triste. Ela só sabe que está sempre para dentro. Bom, eu comecei assim para falar uma situação, num caso, de uma pessoa que foi ser atendida por um terapeuta e ela sempre dizia o seguinte, eu sou uma pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho as coisas, mas eu sou triste, eu não consigo ficar feliz, eu não consigo ver alegria nas pessoas, eu não consigo ver alegria na vida, eu não consigo. Tá bom. Então, vamos ver o que houve. Vamos procurar, é lógico que isso é um processo, vamos dizer sempre, todos já disseram, mas isso é um processo, não é uma adivinhação. E outra coisa que eu quero deixar claro, que às vezes as pessoas não entendem, não é o terapeuta que faz essa leitura, não. Quem vê isso é a pessoa que está fazendo a regressão. Ela que vê, ou que sente, ou que ouve, e vai repassando para o terapeuta. A gente só anota, prepara, e depois vai fazer uma análise junto, normalmente, com a pessoa. Essa senhora vem me procurar, contou essa história toda, sentamos lá, ela foi fazer a regressão, e aí ela se vê numa fazenda também linda, até por acaso, e ela era uma menina de 15 anos. Linda, uma menina extremamente feliz, e era o aniversário dela de 15 anos. Era uma festa fantástica, linda, cheia de convidados, amigos, amigas.
Aí o pai dela vem e querendo dar o que ela mais gostava. Ela adorava cavalo, ela adorava andar de cavalo. Então o pai pegou o cavalo mais bonito que ele tinha, que ele comprou, e deu para a criança, e deu para a menininha de 15 anos. Ela ficou radiante, extremamente feliz. Pegou o cavalo e foi caminhar com o cavalo. Foi andar. Bom, infelizmente, naquela vida, aquela criança cai do cavalo e morre. Ela faleceu na queda do cavalo. Bom, e aí a gente faz todo um tratamento, né? Ela é tratada na hora, depois lá em cima, até a gente conseguir fazer um desligamento dentro da espiritualidade, lá no plano astral. E aí ela começa a entender, e com a ajuda do terapeuta, ela começa a entender que o problema dela era ela tinha medo de ser feliz, porque ela acessava essa vida. Se eu for muito feliz nessa vida, será se eu vou morrer? Será se eu morro? Porque quando eu fiquei no meu momento mais feliz, eu morri. Então, você faz esse link, vai lá e vem cá, e aí trava a sua vida. Então, quando ela descobriu que esse problema dela era devido a isso, daquela vida, ela estava sintonizada naquela vida ainda. A gente chama de sintonia. Então, quando ela ouve o desligamento, ela entendeu, ela agora não teve mais problema. Ela se permitiu ser feliz. Ela pode ser feliz, porque ela sabe que não vai mais. Ela não vai morrer porque se ficar muito feliz. Então, vocês captaram o que é. É muito frágil, é muito tênue essa ligação de uma vida para outra. Às vezes a gente traz essa sintonia e num determinado, sem entender, um gatilho, às vezes faz com que a gente sintonize uma vida que está lá atrás e traga aquela personalidade para essa nossa vida. Ela trouxe o momento da morte. Quando ela ficou mais feliz, ela morreu. Então, eu não posso ficar feliz nessa vida, senão pode acontecer a mesma coisa. Quando foi levada, acabou o tratamento, a espiritualidade, nós cortamos esse link, e aí ela entendeu e voltou ao normal. Esse é um dos assuntos, um dos temas que eu trouxe. Eu acho que nós vamos poder tentar... acho que a Josi só deu um exemplo. Vou pedir para a Josi dar o segundo, rapidinho. Não sei se o Celso dá também, então, para a gente poder fazer uma igualdade. Ou então, quem achar melhor aí, temos ainda um tempinho para a gente se colocar. Vai, Josi. Sem muitas delongas, hein, Josi? Você gosta de falar. Seguindo. Mas vamos eu adoro as delongas necessárias. Bom, a gente vai lá para o caso, para um outro caso, que eu também pensei, uma das regressões da mente, é o caso 503, é a A, de 30 anos. A queixa principal era dificuldade de tomar decisões e um sentimento de estar empacada na vida. Apesar de ter um excelente emprego, se achar competente, todas as opções de escolha deixavam A em sofrimento e perturbação. Nunca sabia se devia ir para a direita ou para a esquerda e sempre recorria ainda à mãe para ajudar, pois ali achava um porto seguro. Então, qual foi a regressão que eu esse consultor passou? Essa regressão foi absolutamente difícil de ser vivida, pois as lembranças, fomos saber somente depois, guardavam muita dor. Embora o início da recordação fosse fluida, onde se via uma moça de boa família, alegre, querida, à medida que ia passando o tempo na história, a história se adiantava, começava a vir um bloqueio.
onde A apenas relatava não ver mais nada. Então, ela só dizia, não estou vendo nada, não estou vendo nada, depois uma história simples e fluida, né? Com a experiência, nós sabemos que quando acontece, pode significar algo importante, porém traumatizante, que o consciente começa a recusar entrar em contato. Mas o objetivo nesse processo é a cura, e temos de ter a paciência para deixarmos que a experiência benéfica dos mentores auxilie a confiança da pessoa para ver, para perceber o que aconteceu. Em geral, as regressões duram mais ou menos 2 horas, no máximo, mas essa regressão levou muito mais que isso, justamente porque era interrompida por esse bloqueio, né? E vamos entender o quanto é importante assistir e confiar. A relutância começa a ter flashes de um corpo pendurado numa árvore. Corpo que não sabia dizer quem era. Visualiza, então, uma festa. Uma linda festa onde a moça, muito bem vestida e chamando a atenção de todos por sua beleza e vivacidade, conhece um rapaz por quem se apaixona. É um soldado que passava pela cidade, mas que vivia mais tempo em campanhas fora dali. A paixão entre os dois leva à intimidade e à gravidez da moça, ainda solteira. Situação absolutamente inaceitável para a família tradicional a que pertencia. Uma total vergonha que a família acha melhor esconder da sociedade, enviando a filha para uma casa isolada no alto de uma montanha, uma região de campo isolado, onde passa a viver como uma severa dama de companhia. De vez em quando, um padre amigo da família também a visita. Só tinha notícia dos pais pelo padre. Eles nunca iam vê-la. O tempo se passava e não tinha notícias da cidade, não havia como entrar em contato com o rapaz que jamais soubera a gravidez. A criança nasce na casa, mas é levada por umas freiras horas depois do nascimento. O desespero invade o coração da moça. Cada dia fica mais pesado e sem reparação. Não tinha com quem falar em confiança, não tinha como fugir, não tinha sido preparada para dar conta da própria vida. Se vê completamente angustiada e decide acabar com a própria vida. Sai a cavalo, como se fosse um passeio matinal nas redondezas, mas leva uma corda que já tinha escondido. Acaba com a própria vida achando que vai acabar com o sofrimento. Mas ao passar para o outro lado, logo percebe que nada mudou. A dor que sentiu foi mais pesada ainda. Levou muito tempo até perceber que havia obreiros da luz para ampará-la, para cuidar dela, assim que seu próprio coração permitisse a ajuda. Depois, muito tempo do outro lado, até ir compreendendo tudo o que havia acontecido e até se sentir em equilíbrio. Aí, passar por grupos onde todos conversam e vai se preparando para reencarnar novamente, querendo viver de forma mais inteira e plena e aprender mais com a vida. Essa foi a história que ela viveu nesse momento. Outras histórias ela viveu também, e justamente foram limpando essa sintonia de tanta culpa que ela sentia, né? E o resultado do tratamento. Nas sessões seguintes, A começa a se mostrar mais leve, a ver a vida de forma diferente, começa a dar valor às próprias conquistas, a ter opinião, inclusive em assuntos polêmicos na família. E assusta a mãe, que já tinha se acostumado a ver A sem se posicionar em nada. Um dia, A chega no consultório feliz, porque tinha ido direto ao diretor da empresa em que trabalhava, onde ela não estava nada satisfeita, propor um projeto que permitiria a saída do departamento que ela não aguentava mais por ter uma gerente opressora. E num largo sorriso ela me contou
que obteve sucesso na reunião e estava indo para outro departamento fazer o que realmente gostava de fazer. Onde, então, estava a falta de decisão de A, já que competência ela sempre teve? O espírito sentia culpa extremada por um grande erro de decisão tomado no passado. Uma vez que conseguiu sair da sintonia negativa daquela experiência, alcançou a sintonia com o aprendizado do valor da vida, a valorizar-se também e a confiar que merecia ter sucesso e que merecia estar bem. Então, esse é o caso que eu vou compartilhar também com vocês. Obrigado, Josi. Não sei se o Celso ou o Sérgio querem fazer mais alguma colocação, ou Simone, quem gostaria de fazer Simone. mais? Simone já abriu o áudio, né? Simone Oi, Márcio, eu não sei se... porque eu tinha lá no início falado que eu tinha mais 2 casos, eu não sei se dá tempo de falar ainda. Pelo Mas menos conta, um deles... Vamos Não, mas, lá, tá? Mas para a gente não... Senão fica muito longo. Vamos sim. lá. Bom, um deles, pelo menos, eu gostaria de falar, que é Então, um fala. caso de um menino que ele constantemente, ele tinha muitas dores, né? A mãe dele estava sempre, era quase que semanal, quinzenal, ele estava sempre internado. E ela me procurou para fazer um tratamento e acabou que iniciamos um tratamento com ela, porque ela tinha outras questões que ela precisava também compreender. Numa das sessões dela, surgiu uma situação em que uma criança, né, quer dizer, um rapaz, um jovem, ele tinha sido golpeado, morreu com uma lança no peito. E ela falou, essa vida não é minha, não estou entendendo, eu não me identifiquei de forma nenhuma, porque ela sempre tinha uma identificação muito grande com as vivências que ela apresentava. E aí comecei depois atendendo o filhinho dela. E aí, quando nós começamos a fazer a investigação, ele vai, no primeiro dia de sessão, ele começa a fazer um desenho de um castelo. E essa vida que ela presenciou se dava num castelo também. E aí o menino vai e começa a fazer um desenho de um castelo e relata que, do lado de fora, aconteceu uma situação em que um jovem golpeou o outro com uma espada no peito. E esse jovem morreu. E ele não sabia, claro, da vivência da mãe, nem a mãe estava presente na hora que ele fez o desenho. Depois nós vamos para a conversa com os pais, né? E aí a gente vai e começa fazendo os links. Depois de algum tempo, ela teve um processo de transferência no trabalho, nós interrompemos o tratamento e algum tempo depois ela me manda uma mensagem, Simone, eu tinha esquecido, eu me lembrei de te falar, o meu filho tem uma marca de nascença exatamente no local que eu vi aquele golpe da espada, né? Resumindo, e aí o menino, passamos algum tempo nos falando apenas por mensagem, porque ela foi transferida, estava longe, e aí, um ano depois que nós encerramos, né, os atendimentos, ela me manda uma mensagem dizendo que estava completando 1 ano que o filho dela não tinha dado mais entrada em nenhuma emergência de hospital com as dores que ele sentia. E a história é bem mais longa, né? Mas, enfim, trazendo bem resumido para você, para não deixar de falar desse caso, porque é um caso bem interessante, inclusive com criança, o atendimento ele é muito, muito rápido, né? A eficiência assim, do processo é muito até breve, porque a criança ela é bem fácil de acessar e de trazer para a gente as informações, e ali acontecem os desligamentos. E essa história, essa questão, esse relato, eu achei importante trazer dessa criança. Tá bom, Márcio? É isso. Teria mais, mas com o tempo a gente não pode se estender. Obrigada, Márcio. Obrigado, Simone. Eu acho que é super importante eu deixei para você decidir, você me colocou se deveria ou não colocar esse caso da criança, devido às dores de barriga, de estômago, etc. e tal. Eu queria dar opinião, mas ainda bem que nós acertamos. Eu acho que você fez muito bem em colocar esse caso. Extremamente bem. E nós dois sabemos o porquê, né? Então, não era ao contrário, era para ser.
Se o Celso ou o Sérgio quiserem mais colocar mais alguma coisa, não, até tem um casozinho interessante que eu gostaria de falar também, mas estou dando prioridade aí aos parceiros. Pode Celso, Sérgio. apresentar seu caso, Márcio. Posso? Celso? Bem, gostaria de lembrar o seguinte, que essa ferramenta, essa terapia, ela alcança todo mundo pode ser beneficiado. A gente viu aí agora a Simone falando de um atendimento à distância. O Sérgio também falou de um atendimento à distância. Então, todas as pessoas podem ser beneficiadas, mesmo que não tenham condições de serem atendidas diretamente. A Simone falou no início isso. Existem pessoas que não podem ser atendidas diretamente por causa de situações de emoção forte, ela vai vivenciar toda aquela memória como se fosse viva, e, na realidade, essa memória é viva. É como se a pessoa tivesse, um paralelo aqui, a pessoa sonha e acorda ofegante, ela acorda como se tivesse sido perseguida, estivesse nadando, correndo, fazendo alguma coisa, e ela acorda com aquela sensação, né? Na investigação terapêutica, nessa regressão terapêutica, é a mesma coisa, a memória é viva. Então, existem pessoas que têm restrições de saúde que não podem ter uma emoção forte, tá certo? Mas elas poderão ser beneficiadas, atendidas à distância por uma terceira pessoa. Então, essa técnica contempla todo mundo, mesmo fora do estado, fora do país, pessoa hospitalizada, o atendimento é feito à distância. Era isso, Márcio. Obrigado, Celso. Eu tinha dois também, mas eu vou colocar um, talvez mais recente. É interessante porque eu fui procurado uma vez por uma senhora, aproximadamente 50 e poucos anos, funcionária pública de alto grau, alto nível, muito, né? Não vou falar para não. E ela relata um problema. Ela disse que tinha vindo me procurar para tentar resolver um problema de relacionamento com a filha. Que elas brigavam muito e o negócio não dava certo, e elas estavam sempre brigando, e que tinham um posicionamento diferente, pensamento diferente e tal. E a gente normalmente faz uma anamnese no início, pergunta o que é a pessoa para falar e diz o que sente, o que pensa, o que passa. E ela colocou isso para mim. E eu falei, tá bom, então vamos. Depois, primeiro faz numa sessão, depois faz na outra e tal. Isso não é, né? Não é assim no mesmo hora, nem no mesmo dia. Aí, quando nós fomos fazer a regressão, a gente lembrou que ela estava querendo tentar resolver o problema do relacionamento dela com a filha. Só que esse exemplo é muito bom para comprovar que nós não influenciamos, nem direcionamos, como às vezes acontece em outras situações, para um determinado caso. A gente entrega ao mentor da pessoa. O mentor que a gente chama, gente, podem chamar de anjo da guarda, podem chamar de espírito protetor, de guardião, seja lá o nome que quiserem dar, mas todos nós somos acompanhados por um espírito que está conosco, às vezes, há centenas, às vezes há milhares de anos. Ele está conosco, acompanhando nós. Ele é a pessoa que mais conhece da gente. Nós não conhecemos o que ele conhece. Então, quando a gente chega numa situação dessa, a gente pede autorização ao mentor para que ele mostre o que é mais importante. Bom, eu fui fazer a regressão nessa senhora e ela se vê como um menino que devia ter uns 16, 17 anos, novinho, num local, embora a gente não pergunte, mas provavelmente era Índia ou África, e ele era um domador de elefantes, um domador não, minto, cuidador de elefantes. Ele cuidava de uma manada de elefantes.
E a vida dele era aquilo ali, era ele, os elefantes, ele, os elefantes. Um belo dia, houve um estouro na manada e esse menino foi atropelado pela manada. Morreu ali. Vocês imaginem o que pode acontecer com uma pessoa que foi atropelada, às vezes, por dezenas ou às vezes centenas de elefantes. Bom, tá bom. Aí fechamos, fizemos o desligamento lá em cima, como é o procedimento normal. Tá bom. E aí eu fiquei aqui mirabolando, eu falei, caracos, e agora? Me deram um nó aqui. O que eles quiseram dizer? O que eles quiseram me mostrar ou mostrar para ela que tinha a ver com o problema dela com a filha? Eu falei, bom, tá bom. Eu falei, olha, a senhora vai para casa, com o procedimento normal, provavelmente a senhora daqui a 15 dias, uma semana, quando voltar, pode ser que a senhora tenha entendido alguma coisa, a senhora aí vai me dizer o que a senhora percebeu, o que o seu mentor quis lhe passar. Tá bom. Foi embora. Quando ela voltou na outra sessão, ela voltou assim, radiante. Radiante. Eu falei, olha, que bom e tal, que você chegou e tal. Olha, eu quero lhe falar uma coisa. Eu esqueci de lhe falar no início. Naquele dia, quando o senhor fez o processo da amnésia, eu esqueci de falar. Eu tenho a minha vida inteira fibromialgia. O meu corpo dói em tudo que é lugar, eu já fui a todos os médicos, já fiz todos os exames, e não acham nada, não tem, diz que essa doença não tem cura. Só que de lá para cá, eu não senti mais dor nenhuma. Eu não tenho mais as dores que eu tinha nos ossos. Então, veja bem, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar com isso? Nós não estamos no controle da regressão, nem mesmo da terapia. O que o mentor quis mostrar a ela, que muito quis ajudar ela, quando ela veio buscar ajuda, é que era muito mais importante para ela tirar aquela dor que ela tinha desde a infância, do que, às vezes, um mero relacionamento que, numa outra vez e depois, foi solucionado. Então, às vezes, a gente acha que o problema que está perto da gente, o que a gente está enxergando, é o mais importante, e ele não é o mais importante. Às vezes, a gente esquece que tem problemas mais fortes e que são mais importantes para serem cuidados pela espiritualidade do que, às vezes, um mero desencontro, um desentendimento. Eu acho que com isso, eu estou colocando, a gente está dentro de um tempo razoável, todos os terapeutas têm outros casos, quem sabe a gente faz uma próxima. Vou deixar abertos os links hoje e amanhã, para que, se alguém quiser colocar alguma pergunta ou algum esclarecimento sobre os casos que foram colocados. Isso vai ser feito, provavelmente amanhã vai estar no Facebook, logo depois a gente vai conseguir subir para o YouTube, e depois eu coloco de novo pelo YouTube no link. É isso que eu quero deixar como mensagens, vou dizer assim, nós estamos aqui com esse objetivo de tentar amenizar a dor e trazer esclarecimento para todos, que às vezes podem não entender o que é um trabalho de regressão, o que é o trabalho de um psicoterapeuta, o que é o trabalho da terapia, mas é um trabalho extremamente importante. Nós estamos cuidando da alma e do espírito das pessoas. Nós cuidamos através dos mentores de cada um e dos nossos mentores, porque eles se falam, eles se entendem, eles estão num outro plano, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos que puderam perder o seu tempo, estão aqui nos brindando com as suas presenças, pedir
a São Miguel e a Jesus Cristo que abençoe a todos, que ilumine a todos e que possamos estar numa próxima oportunidade junto de novo. Deus abençoe a todos. Namastê.